Agora nós vamos continuar o estudo da velocidade de decaimento radioativo, falando sobre datação. O carbono 14 ele é usado para determinar as idades de compostos orgânicos, uma vez que eles têm meia-vida constantes. Esse carbono 14 ele é formado por captura de nêutron na atmosfera superior. Então, o nitrogênio 14 ele captura um nêutron, e para formar o carbono 14 é necessário a perda de um próton. O número de massa não se altera, porque ao mesmo tempo que você ganha o número de massa aqui pela captura do nêutron, você também perde esse mesmo número de massa pela perda de um próton. Já o número atômico ele se modifica, passando de 7 para 6, porque a redução aqui do número atômico pela perda de um próton. Então, nós supomos que a razão de carbono 12 para carbono 14 ela tem sido constante através dos tempos. E nós sabemos que a maior parte do carbono que constitui a matéria orgânica é feita de carbono 12, né? Que tem uma porcentagem de 99 ou mais por cento. E a meia-vida do carbono 14 ela é de 5.730 anos. Então, esse carbono 14 ele sofre um decaimento para nitrogênio 14 por meio de emissão beta, que seria elétron, né? Então, carbono 14 se transforma em nitrogênio 14 por emissão de uma partícula beta. Então, o número de massa não se altera e o número atômico ele sobe de 6 para 7, já que aqui 7 menos 1 tem que ser igual a 6. Tá? Bom, para detectarmos o carbono 14, o objeto deve ter menos do que 50 mil anos de idade, porque se ele tiver uma idade maior do que 50 mil anos, a porcentagem de carbono 14 vai ser muito pequena e vai ser impossível detectá-lo. Então, como que esse carbono 14 ele vai ser incorporado nos vegetais e nos animais? Então, o carbono 14 ele é incorporado ao dióxido de carbono na atmosfera, que é incorporado, então, através da fotossíntese, dentro de moléculas mais complexas nos vegetais. Quando os vegetais são ingeridos pelos animais, o carbono 14, então, incorpora-se aos animais. E quando o organismo morre, seja ele vegetal ou animal, ele não vai absorver mais carbono 14, né? E aí o carbono 14 vai ser diminuído a quantidade dele ao longo do tempo através do decaimento radioativo. Então, para fazer a estimativa de um fóssil, por exemplo, basta que faça um cálculo da razão de carbono 14 existente, né, naquele fóssil em relação ao carbono 12, né, já que esse carbono 14 ao longo do tempo ele vai diminuir, então você vai ter uma relação menor aí de carbono 14 em relação ao carbono 12 ao longo desse decaimento radioativo. Então agora nós vamos explicar como é que você pode realizar esses cálculos. Então nós vamos mostrar aqui equações para nós podermos fazer cálculos baseados em meia-vida. Então o decaimento radioativo, como foi falado anteriormente, ele é um processo de primeira ordem. No decaimento radioativo, a constante K ela é uma constante de decaimento. Então a velocidade do decaimento radioativo ele é diretamente proporcional, né, uma constante K, que é versus o núcleo de radioativos que existem na amostra. Então, essa é a velocidade aqui de decaimento. Essa velocidade de decaimento ela é também chamada de atividade, que significa desintegrações por unidade de tempo. E a unidade do Sistema Internacional para expressar a atividade de determinada fonte radioativa, ela é chamada de becquerel, com a sigla aqui BQ. E um becquerel é definido como desintegração por segundo. Existe uma unidade mais antiga, que é o Curie, que é o CI, definido como sendo 3,7 vezes 10 elevado a 10 desintegrações por segundo. Isso está relacionado com a velocidade de decaimento de 1 grama de rádio. Então, nós podemos transformar essa unidade de Curie para unidades de becquerel.
né, que nós vimos anteriormente. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra com 4 mCu de cobalto 60, então para nós transformarmos essa unidade aqui de Curie para unidade de atividade em becquerel, basta que nós multiplicamos aqui, então, o Curie vezes o valor equivalente aqui de 3,7 vezes 10 elevado a 10 desintegrações por segundo. Então, 4,0 mCu seria igual a 4,0 vezes 10 elevado a menos 3 Curie, né? Que esse mil aqui é como se você estivesse dividindo por 1000 ou multiplicando por 10 a menos 3. Vezes o valor equivalente a 1 Curie, que é 3,7 vezes 10 elevado a 10 desintegrações por segundo, você tem então que 4 mCu equivale a 1,5 vezes 10 a 8 desintegrações por segundo, que tem uma equivalência de atividade de 1,5 vezes 10 elevado a 8 becquerel. Então, à medida que uma amostra radioativa decai, a quantidade de radiação emanada da amostra também vai decair, certo? Porque a quantidade da amostra vai diminuir ao longo do tempo. Por exemplo, a meia-vida do cobalto 60 é de 5,26 anos. Então, significa que uma amostra de 4 mCu de cobalto 60, que nós vimos no exemplo de cima, ela teria, após 5,26 anos, uma atividade de radiação de 2 mCu, já que, à medida que uma amostra radioativa decai, a quantidade de radiação da amostra também decai. Então, após o período de meia-vida do cobalto 60, a sua atividade de radiação ela vai cair pela metade para 2 mCu. Se você quiser transformar esse 2 mCu para becquerel, basta que você multiplique ele por 3,7 vezes 10 elevado a 10, que você vai encontrar, então, 7,5 vezes 10 elevado a 7 becquerel, que significa as desintegrações por segundo. Certo? Bom, uma lei de velocidade de primeira ordem ela pode ser transformada na seguinte equação, que é o logaritmo natural de número de núcleos no final, né, em função do tempo, no tempo t, dividido pelo número de núcleos radioativos inicial. Isso vai ser igual a menos a constante k vezes o tempo levado para ver o decaimento radioativo. Então, nessa equação, N0 é o número inicial de núcleos e NT é o número de núcleos no tempo t, né, que é o intervalo de tempo de decaimento. Então, esse t aqui é o tempo de decaimento e o k é uma constante. Como tanto a massa de um radioisótopo em particular quanto a sua atividade são proporcionais aos núcleos radioativos, nós temos, utilizando a definição de meia-vida, que o tempo gasto para NT, que é o núcleo radioativo da amostra num tempo t, ele é igual à metade do núcleo radioativo da amostra inicial, ou seja, na meia-vida, a metade dos núcleos inicial vai cair, né? Então, se nós temos essa informação sempre, nós podemos usar esse valor aqui, jogar na expressão mostrada no slide anterior e obter, então, que a constante K, que é a constante de decaimento, é igual a 0,693 dividido o tempo pelo tempo de meia-vida. Tá? Então, agora nós vamos realizar a resolução de 2 exemplos para mostrar a aplicação desses cálculos. Né? Então, no exemplo 6, diz o seguinte: um objeto de madeira de um sítio arqueológico é submetido a uma datação de radiocarbono. A atividade da amostra, devido ao carbono 14, é medida como sendo de 11,6 desintegrações por segundo, e a atividade de uma amostra de carbono de massa igual de madeira fresca é de 15,2 desintegrações por segundo. Então, ele quer saber que qual é a meia-vida do carbono. Desculpa, ele nos informa ainda que a meia-vida de carbono 14 é de 5.715 anos. Então, a pergunta agora é: qual é a idade da amostra arqueológica? Então, vamos ver a informação que eu tenho. Ele diz para mim que a atividade da amostra devido ao carbono 14 foi medida de 11,6 desintegrações por segundo. Então, eu tenho
o meu núcleo radioativo na amostra no tempo t de 11,6 desintegrações por segundo. E ele também me informa aqui que a atividade de amostra de carbono de massa igual de madeira fresca foi de 15,2 desintegrações por segundo, ou seja, o número de núcleos radioativos na amostra inicial é de 15,2 desintegrações por segundo. Essas são as duas informações. Então, as duas equações apresentadas anteriormente mostram que o logaritmo natural do nt sobre n0, que eu tenho esses valores, é igual menos a constante k, que não foi me fornecido aqui, e vezes o t, que é justamente a idade da amostra arqueológica que eu quero determinar. Então, esse nt e n0 eu tenho. O valor de k, que é a constante de decaimento, eu posso calcular porque ela está em função do tempo de meia-vida que foi fornecido para mim aqui, que é de 5.715 anos. Então, k, que é a constante de decaimento, é igual a 0,693 dividido pela meia-vida do carbono 14. Então, eu consigo calcular o valor de k, dividindo, então, 0,693 por 5.715, que eu vou encontrar uma constante de 1,212 vezes 10 elevado a menos 4, ano a menos 1, porque esse valor aqui não tem unidade, a unidade daqui dessa meia-vida é anos, né? Então, eu encontro o valor de k. Então, encontrei o valor de k, eu tenho nt e n0, então eu consigo encontrar agora o valor da idade da amostra arqueológica, que é o tempo. Então, transformando essa equação aqui agora, eu tenho que o t é igual a menos 1 sobre k, né, já que esse k passa para lá dividindo, né, e vezes o logaritmo natural de nt sobre n0. Então, se você substituir os valores que eu tenho aqui agora, então você pega lá e faz o 11,6 dividido por 15,2 e faz o logaritmo natural dele. Depois que você tiver esse resultado, você vai dividir pela constante k, que você encontrou aqui, 1,212 vezes 10 a menos 4. Então, quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar um valor negativo, que tem esse valor negativo aqui na frente, e aí esse tempo vai ser de 2.230 anos, que é a estimativa da idade da amostra arqueológica que nós temos nesse exemplo 6. Tá? Já no exemplo 7, diz o seguinte: uma amostra a ser usada em imagem médica é rotulada como flúor 18, que tem meia-vida de 110 minutos. Qual a porcentagem de atividade inicial que permanece após 300 minutos? Então, se eu uso o flúor 18, que tem uma meia-vida de 110 minutos, ele quer saber qual que é a atividade inicial desse flúor 18 após 300 minutos. Bom, de novo, eu tenho a meia-vida, mas eu não tenho a constante K, de constante de decaimento. Então, eu consigo encontrar facilmente essa constante de decaimento. Então, dividindo 0,693 dividido pelo tempo de meia-vida, que nesse caso é 110 minutos. Então, o valor de K vai ser 6,3 vezes 10 a menos 3, minutos a menos 1, porque aqui a unidade da meia-vida foi dada em minutos. Para que eu determine, né, a porcentagem de atividade inicial após 300 minutos, eu devo usar essa equação aqui, do Ln, que é o logaritmo natural de nt sobre n0, que é igual a menos kt. Então, o tempo eu tenho, que é o 300 minutos. O k eu encontrei aqui. Agora, para determinar a porcentagem, ele não me forneceu nem nt nem n0. Mas eu posso fazer uma suposição aqui, já que eu quero saber a porcentagem, eu posso então indicar que esse n0 vale 100. E aí eu consigo encontrar esse nt. Como esse nt vai estar em função de 100, o valor do nt vai ser exatamente a porcentagem de atividade que eu vou ter ao longo dos 300 minutos. Ou seja, no final, depois de 300 minutos, qual é a porcentagem de atividade que eu vou ter em relação à inicial? Se eu considero que a inicial é 100, então esse valor aqui já sai para porcentagem. Então eu posso fazer uma transformação nessa equação, sabendo que logaritmo de nt sobre n0 vai ser
logaritmo natural de nt menos o logaritmo natural de n0, que eu vou supor que é 100, que é igual a menos kt. Então, passando esse menos logaritmo natural de n0 lá para o outro lado da equação, já substituindo aqui por 100, eu tenho que o logaritmo natural de nt é igual a menos kt mais logaritmo natural de 100, né? Menos passa para lá, fica mais. Então, substituindo os valores nessa equação, eu tenho então o valor de k, tenho o valor de t, que é 300, e também consigo calcular isso aqui, né? Utilizando a calculadora. Então, o logaritmo natural de nt é igual a menos o valor de k vezes o valor de t mais o logaritmo natural de 100, que seria 6,405. Desculpa, aqui tem um erro aqui, tá? Esse valor aqui não é 6,405, não. Esse valor aqui dá 4,605. Foi trocado aqui o 4 com o 6. 4,605, tá? Então, consertem esse pequeno erro que tem aqui. Então, ao fazer esse cálculo aqui, que vai ficar negativo, depois dessa multiplicação, você vai somar, então, mais 4,605, você vai ter que o logaritmo natural de nt vai ser de 2,715. Para você encontrar, então, o valor de nt, você vai fazer o antilog do logaritmo natural, que é e elevado a 2,715. Fazendo aqui na calculadora, você obtém que nt é igual a 15,1. Então, esse 15,1, se inicialmente você tinha 100, sobrou 15,1, então a porcentagem de atividade inicial equivale a 15,1%. Certo? Então, esse é o cálculo do exemplo 7. Finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.